Bons espíritas. Quem é bom espírita, levanta a mão para eu ver. Obrigado, Márcia. Pelo menos uma. Eu não sei o que eu falo agora, né, Aldo? Porque o Gustavo aqui tem vontade de falar uns trem que não é muito elegante para o centro espírita, sabe? Gente, o que vocês estão fazendo, então? Vou tentar ser educado. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas hoje? Porque eu vou até aproveitar o gancho da música, o gancho do que a Soraya falou, porque do mesmo jeito que vem gente que aproxima quando a gente se abre em luz, vem gente que aproxima quando a gente se abre em trevas, tá? E, por incrível que pareça, esses obsessorzinhos que deixam muito claro o que estão fazendo, eu falo desse jeito mesmo, tá? Ah, eu vou acabar com sua vida, aí cai um trem na sua frente, aí você morre de medo, aí não sei o quê. Esses aí não são tão perigosos assim. Tá? O trabalho que é efetivamente perigoso do lado de lá é aquele que está mais relacionado a uma fascinação espiritual. Quem quiser saber o que é isso, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, tá? Não dá para falar agora, não está no script. E que começam a instigar em nós percepções da vida que são muito pessimistas, principalmente questões que nos levam à direção de um sentimento de menos-valia, de desvalor próprio. Tá? Que se eu juntar com o que a gente sabe de psicologia, isso vai ser matriz de um monte de distorção cognitiva, você vai interpretar a si mesmo e a vida de um monte de forma diferente. Então, não é que eles trazem isso e impõem isso a nós. Tá? Isso encontra um campo de ressonância aqui dentro. Né? Então, se a gente está aqui, né, não se dizendo bom em algo, tudo bem, tem uma certa humildade nisso. Né? Falar assim, eu sou bom nisso também é meio esquisito. Mas um bom espírito é uma coisa mais generalizada. Tá? Não tem problema em você ser bom no que você faz. Alguém aqui tem dificuldade de falar assim, eu sou bom nisso aqui? Né? Jesus Cristo tem uma passagem com ele que é interessante, né? Porque quando ele pergunta para os apóstolos, o que vocês estão dizendo, o que estão dizendo de mim por aí? Ah, que você é Elias ou um dos profetas. E vocês, o que vocês estão dizendo de mim? Aí o Pedro fala assim, ó, o senhor é o filho do Deus vivo, né? Filho do Altíssimo. Isso é o Cristo. Isso era uma afronta, né? Imagina o Gustavo, é mais ou menos assim. O Gustavo chegou aqui e falou, gente, é o seguinte, eu sou a reencarnação, sei lá, de João Batista. É mais ou menos isso que ele estava fazendo. Sabe, o absurdo que isso gera, né? Em quem tá, o escândalo que isso gera em quem está ouvindo. E o Pedro fala isso de Jesus. E Jesus fala para ele assim, bem dizer, Simão Pedro, é do Espírito Santo que tu dizes. O que ele está dizendo com isso? Ele está assumindo esse lugar. Né? Eu sou o Cristo mesmo. Que não se enganem, não. Humildade não é se fazer de pobrezinho. Humildade é se colocar do tamanho que você tem. Então, no dia que alguém falar com um amigo assim, Gustavo, você é um bom palestrante espírita, eu falar, não, o que é isso? Isso significa que eu estou deixando de assumir meu compromisso como palestrante espírita. Estou tirando o meu da reta, porque é mais cômodo ser mais ou menos. Tá? E a ideia é que hoje que a gente não fique atormentando a gente mesmo mais com esse tipo de coisa. Tem gente que nem precisa de obsessor, né? Já faz o trabalho todo sozinho. Para a gente recuperar um pouco dessa força. Que nós vamos perceber hoje que o que diferencia um bom espírita de um mero espírita, como qualquer outra coisa na vida, vou usar uma palavra aqui que incomoda, mas na acepção correta da coisa, o que diferencia um bom espírita de um espírita medíocre, ou seja, o que está na média, é meramente o grau de comprometimento que ele tem com o que ele está fazendo, e não o grau de evolução. Então, a gente pode ver pessoas assim que são excelentes espíritas, né, excelentes cristãos, num raio de ação muito pequenininho, porque é aquilo que a encarnação compete, as capacidades da pessoa compete, e às vezes uma pessoa que está cheia de potencial, né, que a gente às vezes até enaltece de alguma forma, mas que não está muito nessa, porque poderia estar fazendo melhor com o que é. E aqui eu também não quero que a gente fique bitolado demais e muito obsessivo com a ideia de evoluir. Porque o centro da reflexão, quando a gente propõe aqui ser um bom espírito, uma boa pessoa, um bom cristão, que no fim das contas é tudo a mesma coisa, é para que a gente entenda nessa doutrina e em tudo mais que vem do alto, chaves para que a gente consiga viver melhor. Essa que é a ideia. O cara que criou essa lei que a gente chama de Deus, eu chamo de cara aqui, né, com todo respeito,
Ele é um pai e é uma mãe. Ele não criou a ordem universal para a gente viver em sofrimento e sendo massacrado. A maioria dos sofrimentos que a gente vive aqui são efeitos da nossa própria conduta. Né? O que essencialmente está fora do lugar? Vou até ler a primeira frase aqui que já ajuda. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, né, que veio no texto anterior, né, que é o homem de bem, que caracterizam um verdadeiro espírito, verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, qual que é a conduta recomendável, moralmente falando? É tudo aquilo que for pautado no amor do jeitinho que Jesus ensinou. Por efeito, quando a gente pensa no nosso sofrimento, o sofrimento como um efeito de ir na direção contrária da ordem universal. Tá? O sofrimento de qualquer ordem, por mais que você não conheça bem a causa, ele é um convite a uma revisão interna para você saber onde é que você está em desajuste em relação a como as coisas devem ser. Tá? E todo mundo que refletir sobre isso vai encontrar alguma coisa. Talvez não esgote a experiência, mas vai encontrar alguma possibilidade evolutiva. Tá? Se a lei essencialmente é amor, o que é contrário de amor na conduta moral, nos meus comportamentos? Egoísmo. Ah, Gustavo, toda vez que eu sou egoísta, eu me estrepo? É. Agora ou depois. É mais ou menos assim. E muitas vezes no agora eu estou lidando com efeitos de coisas que eu já aprontei no passado. E muitas vezes eu não entendo bem por quê. Aí vem uma fé esclarecida, uma fé que traz um senso lógico, né, que explica algumas coisas que, pela explicação, elas não vão ser resolvidas, mas talvez você encontre um propósito diferente. E é aí que eu queria chamar a atenção para esse ponto em particular, que é o que veio por intuição, tá? Para a gente pensar muito bem em como a gente está usando isso aqui. Ó, vem, por exemplo, situação comum, a pessoa está vivendo um sofrimento, qualquer, ela chega no centro espírita, o que ela quer saber? Por que eu estou passando por isso? Normalmente as respostas que ela busca giram em torno de quê? Onde é que está a causa desse troço? Ah, lá atrás, na outra vida eu devo ter feito alguma coisa. Né? Na hora para explicar o meu sofrimento, serve. Né? Na hora para explicar as bobagens que eu faço, ou a resistência de alguém em relação a mim, ou a dificuldade que eu enfrento para alguma coisa, ou até alguma coisa boa que aconteceu, aí já não serve. Né? Acredito pra caramba em espírito, mediunidade, entidade, não sei o quê. Até chegar aquele negocinho que eu gosto, que eu falo, agora não, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Vou fingir que isso só existe dentro do centro espírita. A gente acaba utilizando mal uma doutrina que convida o tempo todo ao exercício da amorosidade como uma forma de se viver melhor. Então, pensa uma situação. Você está vendo uma situação de sofrimento. Eu vou usar um caso aqui que eu já contei no passado. Esse caso é real, tá? De atendimento, que ele é bastante didático. Eu chego, não sei se alguém conhece, está por aí, mas já tem muito tempo, né? Chega lá para um atendimento, duas mulheres na faixa dos 30 anos, uns 5 anos de diferença, mais ou menos, uma para a outra, duas irmãs, uma com a cara de desesperada. Falei, o que está acontecendo? Ah, Gustavo, não aguento mais, a vida inteira foi isso, né? Ela acha que ela é minha mãe, desde que eu sou criança ela acha que ela é minha mãe, e a irmã, assim, com aquela cara de espírita, sabe? A irmã me olhava assim. Cara de espírita. Eu estou esperando ela falar. Eu falei, então. Aí, quando a menina acabou de falar, a outra falou assim: você acabou? Eu acabei. Então, Gustavo, eu vim aqui porque eu sei que você vai me compreender. Eu falei, já me colocou do lado dela, já estava perigoso. Né? Você já saiu do lugar dela e ficou do lado meu aqui. Falei, o que é? Então, você vai me entender, porque eu recebi uma informação na reunião mediúnica que por várias vidas em sequência eu fui mãe dela e eu falhei miseravelmente. Ela não entende, mas eu estou aqui para reparar isso. Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei aquela senhora, eu não vou nem falar nada sobre a informação, da onde que veio, onde é que te contaram isso, porque isso tudo tem que ser questionado, claro. Como Kardec propôs, se não tem aplicação útil e boa, ó, o que o Kardec fala no Evangelho,
Verdade, para ser verdade, tem que ser boa e útil. Crivo socrático, tem que ter lógica, razão e bom senso. Então, se alguma revelação espiritual não está te servindo para ser uma pessoa melhor, desconfia. Tá? Desconfia. Não é que ela vai ser sempre fofinha e agradável, mas ela tem que te convidar a uma melhoria, senão não tem muito sentido. É por isso que a gente não lembra das coisas. E aí ela falou essa história para mim, eu falei assim, ó, não vou nem questionar, que ela não ficou muito feliz, não. Né? Não vou nem questionar a veracidade da informação, vou confiar no que você está me trazendo, mas vou usar a sua própria lógica. Se em várias vidas seguidas você errou como mãe e a vida te colocou como irmã, eu acho que é porque você não dá conta de ser mãe, né? E aí, porque você errou como mãe, você vai errar como irmã? Aí a cara de espírita dela virou a cara do demônio, a irmã fez assim... para ver se agora para. Eu falei assim, poxa, qual que é o entendimento? Se a pessoa ela tem um grau de consciência sobre algo, não é uma cobrança, uma faca no pescoço, né? Mas naturalmente a gente espera que essa pessoa assuma uma responsabilidade maior. Você tem, por exemplo, como é que na vida física isso funciona com a beleza? Você, sei lá, você trabalha com investimento financeiro. Aí você sabe que você colocar seu dinheiro ali vai ser uma furada, você vai perder o dinheiro todo. Se eu, Gustavo, que não sei nem usar a calculadora direito, boto o meu dinheiro ali, eu vou ter o mesmo prejuízo, mas cara, né, ele é limitado naquilo ali, ele não dá conta. Agora, se a pessoa tem consciência daquilo, isso não agrava as coisas? E não é para a gente se atormentar, porque toda vez que a gente escuta esse tipo de coisa, eu me vejo no passado, né, como eu lidava com essas informações, dá aquele trem na gente, aquele senso de urgência, eu tenho que fazer alguma coisa, que não sei o quê, vamos com calma. O entendimento é, o Cristo veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância, a gente está aprendendo essas coisas para viver melhor. Mas não adianta, para a gente realmente sentir isso na experiência, não adianta eu só achar legal. Tá? Não adianta o Espiritismo ser uma coisa que me encanta quando eu estou num momento como esse e que não vira comportamento prático. Então, não é botando peso nas costas de ninguém, a gente mesmo coloca esses pesos nas nossas próprias costas, não assumindo responsabilidades. Então, você pensa numa situação de sofrimento, alguém te magoou profundamente. Não precisa nem saber de história de vida passada. Tá? A ideia do perdão, bem compreendida, bem aplicada, é um grande libertador de consciência, é um grande libertador de mágoa, é um agente da saúde mental. Aí a pessoa fala, mas o outro não merece o meu perdão. Eu falo, quem que é você para definir isso? Você é a gravidade do que fez, tá bom. Você é a pessoa que sofreu, você toma as medidas que você precisa tomar, mas essa questão não é da sua conta mais. A partir do momento que você olha para aquilo e fala, eu te perdoo, na verdade, você não está liberando a pessoa de nada. Ela com a consciência dela. Você está se liberando daquilo. Você está cortando um ciclo de mágoa, de vingança, de ficar pensando coisa ruim. Vai parar em mim. Vai parar aqui, igual fofoca. Deveria parar na gente sempre. Fofoca é um mal manifesto. Eu difamo alguém, eu crio um efeito negativo na vida de alguém por uma coisa que eu acho, que eu penso, que eu quero dizer. Alguém vem e fala isso comigo. Isso deveria parar em mim. Nós temos estrutura, porque não estamos sozinhos, para dar conta de absorver isso e cortar na gente. Só que o que acontece? A maioria das pessoas ou não assume essa responsabilidade devidamente, não enxerga assim, então se coloca como um grande herói, que está dando conta de tudo. Eu que sou o eixo espiritual do meu bairro. Calma, gente. Tá? Você está aqui para resolver a sua vida. Tá? Todos nós estamos. E a gente acaba, muitas vezes, aproveitando muito mal essas informações. Até trazer um pouco de leveza e começar a experimentar um pouco mais. E aí uma coisa que pode ajudar, a gente voltar para a leitura, tá? Nem sempre, porque ainda estamos em desenvolvimento, você vai sentir que você tem uma correspondência emocional com uma atitude positiva que você está fazendo. O que é isso, Gustavo? Eu entendi que eu tenho que perdoar, se eu quiser me liberar disso. Mas eu ainda sinto mágoa, eu ainda sinto raiva. Não tem problema, tá? 3 coisinhas que você tem que observar. Você pensa, você sente, você faz. Tá? E essas coisas têm articulações entre elas, não vou me alongar muito nisso. Nem sempre o pensamento e o sentimento estão alinhados, nem sempre isso tudo está alinhado com o comportamento.
Agora, eu posso fazer uma coisa boa para alguém querendo que a pessoa exploda? Claro que pode. A gente faz isso o tempo todo. Você já deu bom dia para alguém mal-humorado porque você estava no centro espírita, por exemplo? Ah. Oi? Não ouvi, desculpa. Essa aí é honesta, né? É a mal-humorada honesta, né? Mas você já estava, assim, por exemplo, mal-humorado e teve um traquejo social para alguma coisa? Você já chegou, por exemplo, no evento social, a pessoa está com uma roupa que você achou uma baranguiça, você fala, nossa, você está linda, né? Não tem dessas coisas? Né? Fala assim, pô, não vou falar com a pessoa na festa, vai perder a festa, né? Então, assim, a gente consegue fazer coisas boas mesmo não estando lá ainda? Consegue. E sabe por que isso é importante? Porque se a gente ficar achando que precisa de ter uma plenitude para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Pois não. É que você está doido para ir embora, né? Já botou vassoura atrás da porta. Perfeito exemplo. É a gente se harmonizar um pouco com isso. Eu aprendi uma coisa, uma frase com o judô, estava conversando com o Sueli, lembrei de outra. Eu lembrei de uma agora aqui, que eu sempre usei como norteamento de vida, talvez seja útil. Né? Que eu aprendi lá de pequenininho. O judoca não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. E eu transpus isso para a vida. Eu fui entendendo com o tempo que a gente não se aperfeiçoa para viver. A gente vive para se aperfeiçoar. Então, se eu ainda faço uma coisa boa para alguém, não me sentindo exatamente coerente com aquilo, eu tenho a coerência com o bom espírita, que tem, por exemplo, como característica, foi lido na semana passada, né? Reconhece o bom espírito, o verdadeiro espírito, pelo esforço que fazem domar suas más tendências. Então, se eu estou fazendo um esforço para domar uma má tendência, significa o quê? Eu quero ir para lá, e para lá é ruim, eu vou fazer força para vir para cá. Mas eu vou vir para cá querendo ir para lá. Não é um esforço? A gente faz esforço contra resistências, né? A gente não faz esforço contra o que está na mesma direção. Seria uma soma. Então, a gente vai desmistificando essas coisas, você vai compreendendo com o tempo que você é muito melhor espírito do que você imagina. Agora, significa que você já atingiu um patamar evolutivo de uma entidade superior? E essa conversa a gente não precisa ter agora. Eu não sei também, eu não sei como é que isso funciona. Eu sei que, para todos nós, existe uma realidade no aqui e no agora que já é repleta de desafios. O tempo todo, a vida nos convida a amar mais e amar melhor um pouco. Tá o tempo todo. Vocês devem ter percebido coisa na vinda para o centro espírita. Né? Eu vindo para cá hoje, acertei uma e errei na mesma situação. Porque eu parei para uma senhora passar na faixa, o carro que estava vindo, né, avançou para cima dela, aí eu buzinei, joguei o carro para frente, com ela eu acertei. Com o cara, oh! Tá vendo não? Né? Você falou, opa, tem uma forma mais suave de me comunicar. Já era o Gustavo de antes que xingava, mas também ainda não está saudável o suficiente. E a gente vai observando, a partir dessa autocrítica, de uma responsabilidade, uma leveza, assim, tá bom, anotei aqui na minha cabeça. Né? Vou fazer um trabalho pessoal para isso aqui não voltar a acontecer. Com leveza, com suavidade, isso mais do que basta para a gente estar muito bem sintonizado com a espiritualidade superior. Ninguém espera de nós a perfeição desse jeito que está escrito no título do capítulo, sede perfeitos. Tá? Essa palavra perfeita em português, ela é muito opressora. Porque uma coisa, para não ser perfeita, ela tem que ter uma faísquinha só, uma migalhinha só de impureza, de imperfeição. Isso já a caracteriza como imperfeita. Agora, a palavra em grego, no original do Evangelho, já falei isso aqui algumas vezes, né? Teleios, que deu origem para a palavra perfeição, essa palavra significa integridade. Então, sede íntegros. Eu consigo ser coerente com, por exemplo, uma doutrina que eu abraço como proposta de vida? Consigo. Porque dentro dessa coerência está implícito que eu não vou acertar sempre. Os livros falam isso para a gente o tempo todo.
Dá para chegar à perfeição numa só encarnação? Não. O que vocês estão chamando de perfeição, vocês nem sabem o que vocês estão falando ainda. Mais ou menos essa é a resposta. E isso tudo, por alguma razão, ofende, né, algumas pessoas. A grandeza da espiritualidade, às vezes, ofende, só que a pessoa não percebe isso, ela só se apequena, ela se humilha, né, ao invés de se humildar. Ela fica miserável, não tem necessidade disso. É só a gente se colocar no nosso lugar. Somos aprendizes, a gente está em desenvolvimento. A vida é um desafio para nós estamos vivendo um tempo muito desafiador. Muito desafiador. Né? O tempo do estabelecimento da coletividade humana como sociedade, isso já está estabelecido há um tempo. A gente já viveu coisas que no passado a gente vê como verdadeiras atrocidades. E hoje a gente já tem um conjunto de regras sociais, de leis, que nos permitem viver de uma forma razoável. Então, os desafios, para quem tem consciência e responsabilidade, eles são internos. E aí você se depara com uma realidade que te convida o tempo todo ao supérfluo. É um tempo desafiador. Agora, qual o tempo que não é desafiador para quem vive nele? Então, é a nossa realidade. E é aí que a gente enxerga esse grande convite do Cristo, de tantos outros que vieram em nome dele, né? Sai do seu umbigo um pouco. Pare de querer tudo do seu jeito o tempo todo. Né? Olha para a vida um pouco e vê o que a vida está demandando. E se isso estiver na direção do amor, pode ser que você não perceba imediatamente. Mas você vai começando a perceber mais e mais que os movimentos que você faz, muitas vezes, naquela dinâmica que o Cristo ensinou, do negar a si mesmo. Tá? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assuma sobre si a sua cruz, então me siga. Você vai perceber, né? Num negue-se a si mesmo, que você está, por exemplo, vencendo uma má tendência, está sendo arrastado para um lado, mas sabe que tem que ir para o outro, e quando você vai para o outro, você vê resistência, você está nesse processo todo, visando a amorosidade. Eu sei que cada um está pensando na própria vida, né? Visando a amorosidade, quando você consegue o êxito, e isso começa a acontecer mais frequentemente na sua vida, você começa a perceber o quanto a vida te endossa, o quanto a vida te dá suporte para ir nessa direção, mesmo que isso signifique algum sacrifício no nível egóico, porque esse aí você já abraçou lá no começo. Você vai percebendo que não é do jeito que você quer, mas muitas vezes é melhor para você daquele jeito. E nem sempre é agradável isso. É igual o exemplo que a gente dá, o pai que manda o filho fazer para casa, o filho quer brincar no iPad. Né? Agora é brincar no iPad, né? Antes era jogar bola. Agora os meninos jogam bola, estão ficando até satisfeitos. Vai brincar na rua, menino. Antes era para voltar, agora é para ir, né? Mas o menino quer lá brincar no iPad, o pai tá mandando ele fazer um para casa. Os que ainda são bons pais, né? E aí o menino vai ficar desagradado. Nós estamos vivendo um tempo tão louco que isso virou problema. Ah, não vou incomodar meu filho, não, né? Ele tem 7 anos, ele deve saber o que ele está fazendo. Né? Ele tem 18 anos, ele já sabe tudo da vida, para falar tudo que ele é, deixa de ser e querer que o mundo abrace ele do jeito que ele é, já sabe tudo. Outro dia eu vi um menino de 15 anos com Instagram de 1 milhão de pessoas, te ensina a ter uma vida plena. Foi com 15 anos. Esse é um gênio. Por mais que seja bom ali, não tem experiência de vida, né? A gente olha com respeito, se for bom, mas é começar a parar um pouquinho para pensar nesses troços, né? Vamos voltar lá para o pai, né? Para a gente se entender no processo. Então, nem sempre vai ser agradável, mas muitas vezes é o melhor para você. E aí, se a gente tem uma educação mesmo da nossa mente, para não ficar colocando a nossa atenção muito egoisticamente no que a gente acha muito injusto, no que é muito indigno, né? Eu fico muito revoltado, e fico ali fazendo uma série de elaborações que podem até estar corretas, mas que, no fundo, me tiram da direção da vida e não modificam a realidade, né? Quando eu começo a me educar para essas coisas, eu olho para uma situação de sofrimento e eu posso e devo olhar para aquilo com desapego. Muitas vezes a gente sofre excessivamente por apego ao sofrimento, ou apego à situação que gera o sofrimento. Não é verdade? E desapegar nunca vai ser fácil, mas apego é mais difícil. Tá? Então, se a vida tem um sentido, que é daqui para frente, é daqui para frente que você vai viver.
Ah, mas o outro fez um trem. Quanto antes você se liberar disso, daqui em diante, pelo amor, antes você vai viver melhor também. Faz sentido isso para vocês? Entenderam a proposta do Cristo? Pelo menos do jeito que eu entendo aqui. Sabe, não é uma coisa pesada, não é uma coisa ruim. Eu demorei para entender o jugo leve, o fardo suave, mas ele tem razão. Ele tem razão. É mais leve, você não dá tanta importância para algumas coisas. Solta, desiste. Olha para frente, olha para a vida. A vida está se abrindo quando uma situação está difícil para você. Ela está se abrindo de outra forma, para outra experiência. Que talvez seja melhor, talvez seja pior, não sei o que vai acontecer. Mas aí que entra a fé inabalável, né? Se eu estou fazendo meu para-casa direitinho e olhando para o meu umbigo no sentido autocrítico, ao invés de olhar ele como o centro da razão da vida e do universo, né? O mundo não gira em torno disso aqui, né? Foi Galileu que falou, não foi? Quem que foi? Não foi? Foi o Newton, o Galileu, não sei, que a Terra gira em torno do Sol, não em torno desse buraquinho que você tem aqui. O Newton, não foi? Eu não sei. Foi um cara lá atrás, o da maçã. O mundo não gira em torno desse buraquinho aqui, não. O mundo gira em torno do Sol. E o Sol gira em torno de outras coisas. Você está aqui para aprender o seu lugar. E tem hora que você olha para umas coisas e fala assim, gente, por que eu estou dando importância para isso? Por que eu estou alimentando a importância que isso tem? Por que eu estou argumentando comigo mesmo sobre a importância que algo tem, que está só me fazendo me fechar mais ainda no meu próprio egoísmo, se a recomendação da lei é o amor? Está dando para entender? Nós temos uma certa liberdade para isso. Nós já estamos chegando num ponto aqui da humanidade que nós não somos criancinha mais, não. Está na hora de parar de esperar papai fazer. Deu para entender? Papai, faz para mim? Eu falei, não, você é adulto. Está na hora de você começar a fazer também. Beleza até agora, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, aqui é uma crítica mesmo, né? Muita gente não entende com muita clareza os desdobramentos desses conhecimentos. Isso é muito importante para quando a gente dá muita certeza para algo, usando o espiritual como fundamento. Tá? Você olha para alguém e fala assim, esse aí está assim porque na outra vida fez isso. Né? Não consegue ter alcance disso tudo. Né? A gente, na grande maioria das vezes, a gente só acha essas coisas, tá, gente? Então toma cuidado com essas certezas. Ou então a pessoa tem a clareza e não aplica. Por que isso acontece? Será a falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras. Isso é uma característica mesmo, né? Nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A doutrina espírita em si, não as obras subsidiárias, não é o próprio evangelho, tem um estilo literário que é bem acadêmico até. Né? O Kardec ele viveu numa época do racionalismo e do empirismo, eram duas correntes de pensamento que brigavam ali no bom sentido. Ele tem características dos dois. Esse movimento nasceu mesmo na França, na Inglaterra. Né? Ele tem essas duas características que são bem marcantes na doutrina espírita, que era uma forma de entendimento que é mais dura, mais racional, né? Dura nesse sentido, né? Mais linear, né? Isso aqui, não tem muito assim, aqui que a borboleta que ele escreveu quer dizer, borboleta mesmo. Né? No Espiritismo é assim que a gente estuda. E é uma característica interessante, porque isso dá fundamento até para quando você vai para interpretações mais simbólicas, você vai para um texto como a Bíblia, por exemplo, você vai para o Antigo Testamento, vai ler aquilo em hebraico, aí já muda completamente a figura do negócio. Aí número também significa alguma coisa. Né? Número e palavra têm significados semelhantes. Um monte de conhecimento está ali criptografado no texto. Aí você junta isso com uma doutrina espírita que traz a clareza da conduta moral e uma coisa mais factível para a gente entender e aplicar aqui agora, a gente só não cresce quem não quer. Só não cresce quem não quer.
E é por isso que eu comecei desse jeito, né? Por intuição mesmo. Cuidado com esses pensamentos que vêm à sua mente, que são seus, mas encontram ressonância, que te levam na direção do desamparo, do desamor, do desvalor. Quando você começa a se questionar além da conta, para além da proposta de mudança, você só perde força. Não é verdade? Ah, descobri que eu sou um Zé Mané nisso aqui. Ótimo. Está muito feridinho, ofendidinho, dodóizinho, vai trabalhar seu orgulho primeiro. Sem firula. Ai, meu Deus, eu descobri que eu sou muito egoísta. Ótimo, então vai trabalhar. Tá? Sem dodói. Seja lá como isso se manifesta na sua vida. Você vai perceber a cada passo que isso vai trazer expansões. Expansões de consciência, de conduta, você vai aprendendo a viver melhor. Tá? Se coloca em processo. É simples. Quer ver? Vou mostrar para vocês que a gente dá conta de fazer isso. Vamos supor que você queira, né, vou levar em conta o censo aqui do Brasil, tá? Que o espírita é uma classe, costuma ser classe média, média alta para cima, tá? Eu vou tratar mais ou menos desse jeito aqui. Você vai, por exemplo, comprar um imóvel. O imóvel custa X. Como é que você faz? Ah, eu vou lá e vou comprar. É assim? Não. O que você faz? Você faz uma conta, né? Aí você faz um planejamento, não é? Ah, vou fazer uma reforma na minha casa. O que eu faço? Pega a marreta e marreta a parede? Ah, cansei dessa parede, vou marretar. Depois eu penso no que eu faço. É assim? O que eu faço? Planejamento, levando essa, eu contrato alguém, faço um levantamento, vejo se eu posso quebrar aquilo ali ou não, pode ser que eu não possa, né? Aí eu olho para mim e falo assim, eu sou egoísta desse jeito aqui. Ah, vou dar um jeito. Não tem planejamento, não tem método, não tem comprometimento. E às vezes você fica arrastando a vida inteira uma coisa que demoraria um pouquinho, exigiria de você um pouquinho de esforço, e você não confronta isso. E muitas vezes acompanhado por um pensamento, mas eu não dou conta de nada, eu sou pequeno demais. É a frase que a gente usa aqui, que o Gustavo não gosta, eu já falei com vocês, né? Sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Pelo amor de Deus, gente. Não, nós somos seres humanos, né? Eu entendo a alegoria, mas isso te leva para um lugar de não ter responsabilidade nenhuma. O que você espera do mosquito do cocô, do bandido aí? Do cavalo do bandido, né? É um nada vezes nada vezes nada. Eu falo, não, eu sou um ser humano. O que eu tenho de potencialidade para poder me desenvolver na direção dessa amorosidade aqui que eu estou me propondo? Como é que eu posso usar o evangelho para isso? Eu quero resolver alguma coisa aqui. Isso aqui é mais geral, tá? Então eu vou evitar coisas específicas. Isso aqui dá para todo mundo aplicar. É um exemplo de uma aplicação do evangelho no processo de transformação dentre, não vou dizer infinitos, não, porque é muito, né? Mas incontáveis possibilidades. Quero resolver uma coisa minha. Estou tentando conter, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Aí eu olho, por exemplo, uma parábola dos talentos, que me ensina o quê? Não esconde o seu talento por medo de não dar certo. Tá? Usa os seus talentos. Coloque em movimento. Aí você junta isso com uma fala direta de Jesus: não resistais ao mal, mas vence o mal com o bem. E aí você tenta, por exemplo, ao invés de não fazer o mal que você faz, fazer mais bem. Não é que eu vou desatentar, não. Vou esquentar menos a cabeça com isso. Eu vou deixar esse trem aqui, mas eu vou fazer coisa boa que está na direção oposta disso. Então, eu chego, por exemplo, em casa com um cara de carranca todo dia, eu trato todo mundo mal. Tá? Não consigo tratar bem, não consigo sorrir. Mas eu consigo lavar uma pia de louça aqui quando não é a minha vez. Então, eu vou fazer um bem para a família, já que eu estou trazendo a carranca todo dia, eu estou levando um mal para a família. Não importa o argumento que você use, tá? É você que está fazendo. Não importa de quem que você acha que é a culpa, é você que está fazendo. Então, você responsabiliza por isso. Eu não consigo fazer um bem que repare isso. Também não estou conseguindo conter isso aqui em mim. Mas eu consigo fazer alguma coisa de bom? Que qualquer coisa que seja, consigo. Vou experimentar esse caminho aqui. Ao invés de enterrar meu talento, assim, eu não tenho talento para sorrir, mas eu tenho talento para fazer faxina. Então, né, talento também não tem, não, mas né, não precisa ter talento, não, só precisa ter boa vontade. Aí você vai lá e faz a faxina. Um exemplo, entenderam, gente? Eu quero desenvolver uma coisa na minha vida aqui. Meu Deus, o que está faltando? Eu já falei com Deus, já pedi, já vibrei para o universo.
né? Por que não está acontecendo? Vem Jesus e fala, pedi e obtereis. Passo 1, busca e achareis. Passo 2, eu quero, beleza. Eu quero, a partir do que eu quero, eu faço em correspondência com aquilo que eu quero. Acabou aí? Não. Passo 3, bater e abrir-se-vos-á. Tem que ter paciência. Tem que perseverar. Entenderam? Então, às vezes você vai resolver uma questão que é uma tendência da sua personalidade, que às vezes vem te acompanhando por vidas, e você acha que está indo muito mal, mas você se coloca nessa direção, eu vou pedir, eu quero ficar livre disso aqui, eu quero ser mais paciente, por exemplo. Né? Eu vou buscar isso. O que é buscar isso? É o seguinte, você quer ser paciente? Na hora que o cara estiver tentando atropelar a mulher que está atravessando na faixa, respira um pouco, às vezes ele só não viu. Né? Se você quer ser paciente, a vida vai te encher de experiência de quê? De coisas que não funcionam no seu tempo nem do seu jeito. Para quê? Para você treinar a paciência. E às vezes você continua como eu percebi lá. Poxa vida, eu continuo... Eu estou indo fazer uma palestra, né? Continuei, tive raiva do cara, uma raiva desproporcional. Não fiz nada, mas senti, né? Falei, pô, né? Tá vindo bem, tinha um tempo que eu não sentia esse trem, estava bom. Né? Mas peraí, Gustavo, ó, tem a ver com você? Não, eu fiquei com raiva mesmo por causa da senhora que estava passando. Eu sou honesto. Tá bom, não, mas teve melhora, teve. Eu vou fechar a conta da vida, eu falei assim, uai, eu não cheguei naquele nível que eu idealizei, mas eu andei um tanto aqui que tá legal. Né? Tá legal, eu vou desenvolvendo uma paz maior comigo. Tá, eu estou dando aqui, gente, algumas pinceladas rápidas, que o texto ele gira em torno do saber e não fazer, tá? Do meramente conhecer. Né? Ler cardápio não mata a fome, né? Ler bula de remédio não cura doença, não. A gente tem que viver o processo. Tá? E aqui a gente quis trazer algo do processo, que é para a gente suavizar um pouco essa relação que a gente tem com a gente mesmo. Não tem sentido nenhum, se a lei está toda estruturada em amor, em você fazer movimentos na sua própria direção, que vão tirar a sua potência, porque isso significa que você está se desarmando. Então, não importa o tamanho da bobagem que você tenha feito, nem o tamanho da bobagem que tenham feito com você. Esses princípios que o Cristo nos traz, que o Espiritismo explica com mais clareza, né? O Espiritismo é meio que assim, tá? A visão minha. Vocês estão inventando moda demais aí, estão inventando motivo para escorregar no que há para as coisas aí, inventa trem, interpreta, não sei o que, não sai do lugar. Vamos trazer uma proposta que não tem muita conversa fiada, sabe, que é mais objetiva mesmo, que é mais racional, né? Que vai dar suporte para o entendimento, para outras ideias, para ver se a coisa anda. E a gente não precisa mais inventar essa moda, é só compreender aquilo de uma forma mais adequada. Então, toda a doutrina, como diz o início do texto aqui, né? Se ela não veio aqui para trazer uma moral diferente da do Cristo, ela veio para dar fundamento para a moral do Cristo, que está toda estruturada essencialmente em amor. Vamos começar nisso, por mim e em mim. Isso não significa me agradar o tempo todo. E uma pessoa que está de bem consigo, gente, não enche o saco. Não é verdade? A pessoa que está de bem consigo não sai por exigindo dos outros o tempo todo, né? Ou reclamando de tudo, ou de cara torta para a vida, né? Por que isso e aquilo? Então começa se esse olhar está muito voltado para fora e enumerando tudo que está inadequado, ou se ele está para dentro de uma forma autodepreciativa, começa a regular no olhar para dentro de uma forma que te convide, te coloque na direção de cumprir as suas responsabilidades e de buscar a sua coerência na vida, tá? Da forma mais séria que você der conta, séria no bom sentido. E isso significa que às vezes você não vai dar conta também. E aí, quando eu não dou conta, eu vou usar do amor e da compreensão que eu desenvolvi em mim. Só não vale 2 pesos, 2 medidas. Se a pessoa errou com você, você é um carrasco, você está consigo mesmo e complacente. Eu vou ser sério comigo, severo ao ponto de entender que a forma como eu lido com as coisas está me fazendo mal. Da mesma forma que tem hora que eu vou olhar para uma determinada coisa e falar assim, olha, foi o que eu dei conta de fazer. Né? Como eu falaria para outra pessoa. E você vai naturalmente se tornando mais suave, mais doce, mais tranquilo, mais gentil, mais bondoso, e vai cumprindo a caridade, o jeito está lá. Não precisa ser um fardo pesado com um herói que dê conta de fazer. É só tirar um pouco as resistências.
Sabe, eu falei isso outro dia no Instagram, o povo gostou. Falei assim, você tem um ímpeto de fazer uma coisa boa, você vai lá e segura e pensa. Sabe, o trem é bom, vai lá e faz. Aí, será que se eu chegar ali e dar um beijinho no meu marido, ele vai ficar feliz? Vai lá e dá, só. Fica pensando, não. Sabe? A pessoa está precisando de uma ajuda ali, né? Pessoa, direto na rua, vê assim, a pessoa carregando 200 sacolas, está querendo empurrar carro. Eu olho para mim, né? Isso não é só porque eu gosto, né? Se você chegar para a pessoa que ajuda, ela vai falar, não. Você já chega pedindo licença, posso? Estou aqui para você, por que não? Se não for um desrespeito com ninguém. Então, desafio, tá? Para a gente arrematar por aqui. Comece a observar ao longo do seu dia esses pequenos convites que a vida traz para a revisão do seu próprio egoísmo e para a expressão do bem que você pode expressar nessas coisinhas pequenas. Sabe, uma fofoca que morre no você, é uma discussão ali na fila do supermercado que você vai trazer uma palavra apaziguadora, ao invés de falar assim, tá vindo, fulano, né? Não sei o quê, e vai botar a lenha na fogueira. Sabe, alguém que você pode tratar um pouco melhor, é uma malcriação de alguém que você pode não corresponder. Sabe, começa aí nessa direção que nós vamos perceber rapidamente mudanças. Tá? Mas é um compromisso seu consigo. Simular isso aqui é muito fácil. Tá? Simular bondade é muito fácil. Ser honesto na bondade é um desafio. E não se trata de você ser uma coisa que você está achando que você deve ser. Tá? Trata-se de você ser bom desse jeito, aí, com a sua personalidade. Tá? Então vamos pensar nisso, tá, gente? Se vocês quiserem pensar. Pode ser? Ficamos assim por hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Viu, Theo? Consegui 10 para as 3. Foi o melhor que deu para fazer. Sem culpa. Obrigado, gente. Até a próxima.